Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão, à luz, naturalmente, do Evangelho que acabamos de ouvir. O reino dos céus, começa Jesus Cristo dizendo-nos, é como um tesouro escondido no campo. Nenhuma palavra, nenhum detalhe, nenhum pormenor que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, nós encontramos sem sentido, sem propósito, sem uma razão de ser. Tudo foi pensado por Deus e nas entrelinhas nos ajuda a perceber alguns elementos sempre diferentes dos outros elementos que outros detalhes de outros textos nos apresentam. Por isso que eles são importantes. O reino é comparado a um tesouro escondido no campo. Se nós levamos em conta que quando se fala do reino dos céus, o que as Sagradas Escrituras nos querem falar e dizer é sobre a nossa realização, nossa plenitude, nossa felicidade na perspectiva de Deus, não apenas na perspectiva com que nós humanamente a encaramos e a desejamos. Então, o reino dos céus, essa felicidade, essa plenitude, não é uma coisa fácil da gente tocar, da gente alcançar. Essa expressão escondido indica que a nossa realização não está à mostra, de maneira muito visível, em evidência. Não é algo tão claro e acessível como qualquer outra coisa. Ela não acontece naturalmente, por livre e espontânea geração. Não está ao alcance de qualquer um, muito menos de qualquer modo. E é bom que a gente perceba esse nível de resistência que há entre o reino de Deus e a nossa conquista dele. Então a felicidade de Deus precisa ser buscada, desejada, descoberta, e eu diria até garimpada, para usarmos um termo mais apropriado e adequado ao texto. Por quê? Simplesmente porque ela está escondida. E é esse detalhe importante nessa primeira parábola. Logo, a gente pode tirar uma pequena mensagem daqui. Devemos ter muito cuidado com toda e qualquer promessa de felicidade fácil demais, acessível demais e pouco exigente para conosco. Fiquemos com o pé atrás. Aí tem coisa. Certamente o caminho não é esse. Portanto, as pessoas que seguem essa sua inclinação natural correm sempre o risco de não alcançar a felicidade que tanto almejam. Por quê? Porque a felicidade, o reino de Deus, não é para a gente normal. Nenhum de nós nasceu para aspirar à normalidade. Não nascemos para fazer a diferença. E se não fizermos a diferença com os dons, talentos, aptidões, inclinações, carismas, potenciais que Deus nos concedeu, e cada um tem os seus, teremos perdido a nossa passagem pela vida. E é uma desgraça das maiores que se abate contra uma pessoa quando ela se perde dela mesma, quando ela se distancia dos seus ideais mais nobres e divinos, quando ela se aliena da sua própria essência, se perde naquilo que de fato é imprescindível. Então a felicidade, ela não é feita, repito, para gente que aspira normalidade. Aliás, essa palavra normal, ela foi motivo de estudo por alguns psicólogos no final do século passado, e eles até cunharam um termo muito relativo a essa palavra e a essa realidade, que é normótico.
A pessoa normótica é aquela pessoa que vive e faz só o normal, nada além do normal. Se alguém perguntar por que você não fez, por que não foi, por que você não se adiantou, por que você não liderou, por que você não sugeriu, por que não foi lá e mudou? Não, eu sou normal, eu sou meramente humano. Os normais são tão doentes, se isso se torna um vício nas suas vidas, a sua forma de ser e estar no mundo o tempo inteiro, tão doentes quanto um neurótico, um psicótico, um esquizofrênico. E a normose, juntamente com a neurose, a psicose e todo tipo de esquizofrenia, é uma patologia, é uma doença que a gente precisa evitar naturalmente na jornada que empreende para viver. Portanto, é muito aconselhável que para encontrar essa felicidade que é o reino de Deus, nós precisemos ultrapassar aquilo que é natural em nós. Por quê? Porque a nossa natureza, via de regra, ela é muito tendenciosa. A nossa natureza é muito comodista, sedentária, egoísta, normótica, afinal. Eu gosto muito de uma definição de disciplina, dentre outras, porque há muitas para todos os gostos. Mas eu gosto de uma particularmente que diz que disciplina é fazer o que não é natural que se faça. Porque o natural a gente já vai fazendo automaticamente. Mas quando eu tenho uma disciplina, essa disciplina é pensada, essa disciplina é desejada, essa disciplina é estrategicamente aceita. E eu imprimo consciência quando eu sou disciplinado. Estou totalmente atento, envolvido naquilo que eu abraço e desejo realizar. Então, disciplinado é uma pessoa que ultrapassa aquilo que é natural nela. Deus queira que a gente possa encontrar esse meio. Nós não gostamos, de fato, de coisas que nos incomodam, que nos dão algum trabalho, que são exigentes. Nós não gostamos de coisas que nos cansam, que são cansativas. Nós preferimos sempre sombra e água fresca. Essa é a inclinação natural do ser humano. Então, se alguém for viver com essa inclinação, está perdido. Não faz absolutamente nada. E tem gente que não almeja outra coisa na vida, a não ser essa mansidão, essa vidazinha tranquila. Se pudesse se aposentar com 22 anos, já estava aposentado, antes de se formar e de começar a trabalhar. Nós todos somos assim, temos essa tendência. E lembro-me sempre, meu pai contava aquela história do homem que estava em casa espichado lá numa rede, e aí a mulher passando para lá e para cá, trabalhando com as tarefas domésticas. Lá pelas 4 da tarde ele acorda naquela rede, se espreguiça e diz: mulher, eu estou tão cansado de não fazer nada. E a mulher diz: por que é que não vai trabalhar? Eu trabalhar desse jeito com tanto cansaço assim, eu não aguento. Nós somos assim, estamos cansados, não vamos trabalhar, e não vamos trabalhar porque estamos cansados. Preferimos ficar ali na nossa redinha, que é muito, muito cômoda. Logo, tenhamos muito cuidado de seguir a nossa natureza. Ela pode nos levar a muitos enganos. Depois, em segundo lugar, o reino de Deus é comparado a um homem que encontra uma pérola preciosa. E o texto diz nos detalhes: ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ele vende tudo o que ele tinha, com que ele se manteve até então, somente para adquirir aquela pérola. Com isso, Jesus nos diz que para alguém alcançar a sua realização verdadeiramente, aquela na perspectiva de Deus, precisa desfazer-se do supérfluo, deixar de lado o periférico, o não essencial, ou seja, vender, desfazer-se de todos os seus outros bens. Diante de uma pérola de grande valor, tudo mais é pequeno, tudo mais é desinteressante. Em outras palavras, não dá para se ter tudo, precisamos sempre fazer escolhas, deixar umas coisas para adquirir outras. Meu pai dizia que uma mão fechada é uma mão perdida,
Eu posso ter brilhantes ali na minha mão de muito valor, mas se eu nunca abro essa mão, eu só tenho um brilhante na minha mão. Eu não consigo mais pegar nada. Então é preciso soltar o que eu tenho para poder segurar outras coisas, soltar novamente e segurar outras lá na frente. E é esse vai e vem, esse movimento, essa flexibilidade, onde sabiamente eu seguro quando tenho que segurar, retenho comigo, mas também, igualmente, de forma sábia, eu solto quando tenho de soltar. E a vida é exatamente isso, esse movimento de mão dupla. Se a gente fica só no movimento, ou soltar, escancarar, abrir demais as mãos, que aí não agarra nada, ou fechá-las demais, que também não serve para nada, nós estamos no caminho errado. Em outras palavras, deixar o desnecessário para adquirir o essencial. Trata-se aqui de quê? Da necessidade contínua da gente desentulhar. Eu gosto muito dessa palavra. Desentulhar a vida, desobstruir o nosso caminho, a nossa passagem, limpar o nosso lixo, aquele que vai se acumulando dentro da gente, mas também ser capaz de esvaziar a lixeira. Não adianta limpar o lixo e colocar na lixeira, também precisamos limpar a lixeira do lixo, para que ela possa acolher mais lixo ainda e depois ser esvaziada na mesma proporção e sequência. Ou seja, livrar-nos de tudo o que ocupa espaço em nós desnecessariamente. E se a gente for examinar, há uma quantidade absurda de coisas que nos ocupam sem nenhuma importância. E às vezes a gente faz com que a vida da gente gire somente em torno dessas coisas e não percebe a desimportância delas. Por quê? Porque não percebe a importância de outras coisas. E aí qualquer coisa serve para quem não tem condições de avaliar e de ter um ponto de referência para comparar algo com algo. Até porque todo bem material tem sempre uma ressonância mental e espiritual. Na parapsicologia tem uma máxima que diz assim: todo ato psíquico tem um efeito físico no corpo da pessoa. Todo pensamento reverbera no corpo. E é por isso que uma pessoa que é sensível, sensitiva ou hiperestésica, ela pode adivinhar o que se passa com outra pessoa. É a chamada leitura do pensamento da outra. Não através da cabeça da outra, do pensamento da outra, mas através da repercussão visível, tangível, sensível que aquele pensamento tem no corpo da pessoa. E aí ela capta sensivelmente o que está na cabeça do outro, através da expansão e distribuição no seu corpo. Isso para dizer para vocês que da mesma forma que um ato psíquico gera um efeito no corpo, na matéria da gente, quando a gente compra, quando a gente adquire uma coisa física, material, essa coisa que a gente adquiriu e levou para casa, ela não ocupa espaço apenas físico, material, num lugar concretamente da casa. Ela também ocupa um espaço na mente, no pensamento, no sentimento, no espírito, na alma da gente. Por isso que é muito bom a gente se preocupar com o que é que compra, adquire e leva para casa. É mais uma coisa para você se preocupar, se ocupar, pensar, trazer para dentro de você. O que é que vale a pena a gente trazer para dentro da gente e cultivar como um valor? Uma pergunta boa para a gente refletir sobre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.